Mas não sozinho. A pedido de seu inimigo, você leva a filha dele contigo. Agora, em uma escola cheia de outras pessoas que também voltaram de um Isekai, você tenta sobreviver ao mesmo tempo que cria uma relação com a garota que trouxe para lá. Eu sou Lancelot e o anime de hoje é Haguri Yusha. A história se inicia nos mostrando o protagonista Katsuki, que carregando alguma coisa em seu ombro, desvia de várias magias de algumas empregadas reais. Elas querem impedi-lo de voltar para seu mundo, porém, mesmo o encurralando, não são pares para ele, o qual depois de um ataque delas, retira as roupas íntimas de todas. Elas estavam fazendo isso amando da princesa, que aparentemente ama Katsuki, e não quer que ele vá embora, mesmo que já tenha vencido o Lorde Demônio. Vendo-a chorar, ele a beija, recebendo um tapa por isso, mas se despedindo dela e voltando para o seu mundo. Chegando em sua casa, vemos o que ele trazia naquele saco. Uma garota peituda completamente nua. Seu nome é Miyu, e ela é a filha do Lorde Demônio que Akatsuki derrotou. Antes de morrer, ele pediu ao protagonista que levasse a sua filha para o mundo dele, pois se ela continuasse lá, só iria sofrer, nas mãos dos humanos ou se tornando a próxima Lorde. Nesse mundo, há 30 anos, uma síndrome da invocação começou a acontecer, levando diversos jovens para outros mundos. Para ajudá-los em seu retorno, eles criaram a Escola Babel, pois, como retornaram ainda com seus poderes, precisavam de algum tipo de controle, para que não causem destruições e possam colaborar com o mundo. Recebendo em troca um local para morar e um treino para amplificar suas forças. Como Miyu não é deste mundo, Akatsuki diz que a partir de hoje ela será a irmãzinha dele, e se alguém fizer alguma pergunta difícil, que não se lembra. Eles fazem vários testes de saúde com ambos, e os mandam para uma sala de treinamento, onde acontecerá o exame de admissão deles. Em uma sala escura, um grupo de pessoas comentam sobre Akatsuki, referindo-se a ele como o Rei Supremo, e por isso, uma das pessoas vai até lá vê-lo. Há uma barreira especial em todas as dependências de Babel, a qual faz com que todos os ataques físicos e mágicos só possam feri-los mentalmente. No pior dos casos, apenas desmaiarão de dor mental. Já no ginásio, o teste começa, e com uma magia, Miyu derrota facilmente o instrutor. Sem ter alguém para enfrentar, o presidente do conselho estudantil Kyoya aparece, o mesmo da sala escura. Ele diz que será o oponente de Akatsuki, lançando um pilar de gelo na direção dos dois. Como teste para medir suas habilidades, ele quer que o protagonista destrua aquilo com um soco, o qual aceita, achando uma tarefa fácil. Miyu o alerta, dizendo que aquele pilar está imbuído com magia e ele machucará sua mão. Akatsuki faz um trato com Kyoya, de que se ele destruísse aquele iceberg fajuto com um soco, eles teriam uma batalha de verdade. Usando algum poder em seu braço, ele golpeia o gelo, e mesmo não tendo destruído, impressiona o presidente, que o aprova no teste. Porém, quando os dois já estavam fora da escola, ao tocar no pilar de gelo, ele se desmancha. Akatsuki fez isso por não querer envolver Miyu nessa batalha. Durante a noite, Miyu se lembra de seu pai e do que ele disse, que se ela achar que quem o matou é digno de sua companhia, poderá matá-lo. Enquanto preparava uma magia, ela se lembrou dos momentos legais com ele, desativando seu poder. Porém, o protagonista a pegou e a jogou em cima da cama. Ele estava dormindo e, como sonâmbulo, arrancou as roupas dela. Ela tenta pará-lo, dizendo ser sua irmã, mas ele fala que ela já está morta. E mesmo que não esteja fazendo isso por gosto, passa dos limites e recebe uma porrada na cabeça. Chegando na escola, todos olham para eles, pois a história do teste já se espalhou. Na sala de aula, eles sentam em algumas cadeiras vazias. Os dois foram mandados para a classe B, o que é impressionante, já que a maioria começa na E e vai subindo aos poucos. Eles conhecem Izumi, e é ela que conta sobre essas coisas. De repente, um garoto mal encarado chamado Onizuka aparece furioso, por eles estarem no seu lugar. Como é da classe A, ele costuma fazer bullying com os de classe inferiores.
Porém, dessa vez ele escolheu o oponente errado. Akatsuki o joga para fora da sala com um golpe e o humilha facilmente, dizendo que, como ele, também adora humilhar pessoas fracas. Por causa dessa confusão, o comitê de moralidade apareceu e levaram o protagonista para a sala de Kyoya. Quando os membros do conselho chegaram, ele estava sentado na cadeira do presidente, com os pés na mesa, e ao vê-lo, vai para cima em busca do duelo que foi prometido. Eles tentam pará-lo, o qual interrompe sua investida. Eles o chamaram lá para avisá-lo que, como cometeu uma confusão no seu primeiro dia, ele está marcado pelo comitê disciplinar, e se continuar assim, assumirão o controle total sobre ele e irão detê-lo. Após sair, ele pensa em voltar para a sala, para mais confusão. Porém, uma garotinha o para. Ela se chama Kuzuha e é a representante da classe dele, que mesmo sendo mais nova, eles estão na mesma turma. Ao descerem de elevador, percebemos que o protagonista jogou gasolina na fogueira. Ele roubou a calcinha da garota de cabelo verde, que furiosa foi atrás dele para se vingar. Porém, quando ela tentou atacar, ele roubou seu sutiã, a deixando mais envergonhada e com menos roupa ainda. No ginásio, eles se preparam para uma aula prática, e a roupa não consegue comportar a comissão de frente de Mil. Os dois, junto de Kuzuha, foram na despensa pegar um item que precisavam. Só que de repente a representante ouviu um barulho estranho. Era Izumi mandando ver com outra garota na salinha ao lado. Enquanto questionava ela por essa obscenidade, a garota com muita vergonha saiu correndo, fechando a porta. O que é um problema, já que aquelas portas só se abrem pelo lado de fora. Então os quatro estavam presos. Eles ficaram ali esperando por ajuda, até que Kuzuha fica com muita vontade de ir ao banheiro. Tentando ajudar, Akatsuki tem uma ideia brilhante. Fazendo Miyu e Izumi levantarem, ele usa uma técnica que controla a energia de certos órgãos internos, ou seja, fazendo com que elas também tivessem vontade de ir ao banheiro. Ele fez isso com a lógica de que se as três fizessem juntas, ficarão com menos vergonha, logo resolvendo o problema. E o que ele quer acontece, mas quando a ajuda chegou, as garotas saíram correndo e ele tomou uma surra. Durante o banho, elas combinam de juntas se vingarem dele. E Miyu pensa na possibilidade de ele ter feito aquilo para fazê-las se tornarem amigas. Já no outro dia, na escola, o delinquente tenta furar a fila, ameaçando um colega deles, mas rapidamente perde o lugar para o protagonista, que falou exatamente as mesmas coisas que ele, e devolvendo o lugar para o garoto que já estava lá. Em uma sala do conselho, Kuzuha recebe ordens para observar e enviar relatórios diários sobre Akatsuki, a garota de cabelo verde. Encontrando Izumi e Miyu, a representante demonstra estar muito mais fria do que o costume, tratando-as com indiferença. E como o protagonista viu tudo isso, decide agir. Ele chegou em Kuzuha e a levou para um lugar com alguns quartinhos duvidosos, onde geralmente as pessoas fazem coisas. Além disso, as outras duas viram eles entrando lá e decidem segui-los. Ela havia reclamado para Katsuki que as pessoas não a viam como adulta, mas sim como criança. Por isso, ele decidiu levá-la ali para transformá-la em uma mulher adulta, mesmo isso sendo uma péssima ideia. E no quarto ao lado, Izumi tenta fazer o mesmo com Yu. Kuzuha explica que não era sobre aquilo que ela estava falando, mas sim não conseguir notar o clima. O protagonista diz que isso não tem problema algum, e que era para ela sorrir e chorar mais, pois é assim que as pessoas de verdade agem. E graças a isso ela fica feliz e promete que irá sorrir mais. Quando os dois saíram do quarto, viram Miyu em cima de Izumi, a imobilizando. As garotas perguntam se está tudo bem com a amiga, a qual explica que foi ajudada por Akatsuki e tudo fica bem, embora elas ainda achem ele um tarado. No dia seguinte, Kuzuha não entregou relatório nenhum à garota de cabelo verde, a deixando frustrada. Enquanto falava mal do protagonista e dizia querer prendê-lo, o presidente Kyoya aparece, dando uma mijada nela e dizendo que qualquer assunto referente ao Akatsuki será resolvido por ele. Um garoto misterioso entrou na sala dos professores e alterou um dos monstros que eles usarão no próximo treino. Já no ginásio, são apresentados as DAs,
dispositivos que conseguem summonar a arma mais adequada para eles, de acordo com seus poderes e habilidades. Miyu recebe um cajado, enquanto Akatsuki não consegue invocar nada. O exercício será em grupo contra um monstro ou uma batalha um contra um. O protagonista tenta entrar no grupo das garotas, mas é ignorado. Então decide ir até Onizuka para duelar com ele, o qual não quer no começo, mas vendo que ele nem ao menos